Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna, eu tenho 29 anos e hoje eu vim falar de uma coisa séria, mas com um jeito mais agradável, que eu sei que afeta muita gente por aí e também me afetou. Mas hoje eu tô aqui, tô bem, tô me recuperando aí 100% e espero muito que ajude vocês de alguma forma. E se quiserem desabafar, colocar alguma coisa por aqui, vai ser muito gratificante e espero aí que a gente possa trocar ideias e de alguma forma ajudar um ao outro. O que eu gostaria de falar hoje é sobre ansiedade. Há uns 6 meses atrás, mais ou menos, eu tive um problema. Meu pai acabou acordando um dia de manhã. Ele tava meio que com tosse, gripado e tal. E de tanto tossir, ele acabou descolando um pouco a costela aqui, algo do tipo assim que eu não sei direito como explicar. E aí ele acordou gritando com muita dor e tal, e eu acordei bastante desnorteada, e por isso eu acabei ficando meio preocupada. Então eu fui até o banheiro, e aí quando eu me deparei que a minha pressão caiu, eu fiquei muito mal, e aí eu chamei minha mãe também. Falei pra ela que eu não tava legal e que eu ia desmaiar. Então, dito e feito, foi o que aconteceu, eu acabei desmaiando. E aí tudo bem, sabe? Eu não me dou muito bem com essas notícias assim inesperadas em determinado tempo. Mas esse dia aí eu não consegui me reerguer naquele momento. Tentei, de verdade. Mas foi muito impactante pra mim. Eu sei que pra outras pessoas não é, mas pra mim foi. E essa é a minha experiência, tá? Então, assim, tentem de alguma forma encaixar a minha experiência na de vocês. Enfim. Então, depois desse dia, eu comecei a ter muita vertigem, assim. Eu achava que eu ia desmaiar sempre. E eu fiquei com a impressão de que todo mundo tava com algum problema. Só lembrando que o problema não foi, tipo, o meu pai, entendeu? Eu já não tava legal. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu roo muita unha. Apesar de que em alguns momentos da minha vida minha unha fica grande quando eu tô mais sossegada. Mas sempre quando ataca, assim, um pouco mais a minha ansiedade, eu acabo descontando na unha. Enfim. Então, depois de uns 3 ou 4 dias, eu resolvi ir até o médico, porque eu não tava mais aguentando. Porque isso foi assim, sei lá, numa quarta-feira. E aí, na terça-feira da outra semana, eu acabei tendo uma crise. E tá, vamos lá, que eu vou tentar descrever. Pra você que nunca teve, agradeça, de uma certa forma. Mas pra você que já teve, acho que você vai me entender perfeitamente como é, porque pra mim foi assim e supostamente as consequências que causam são as mesmas, só que de maneiras diferentes. Mas enfim, eu tava no banheiro depois de tudo isso que já tinha acontecido, e então eu entrei em pânico. Meu coração acelerou super, o ar não entrava, eu não conseguia respirar, assim, sabe quando você não controla a sua própria respiração? E aí eu simplesmente parei tudo que eu tava fazendo e vim pra sala. E de uma certa forma foi horrível, porque como eu achava que eu ia desmaiar, então eu acabei, tipo, deitando no chão com maior medo, assim, sabe? Foi um caos, mas demorou muito tempo pra eu me restabelecer. Essa foi a minha primeira crise na vida. Eu nunca tinha lidado com isso antes e pra mim foi completamente esquisito. Eu então fiquei um tempo aqui parada no sofá, pensando, ai meu Deus, o que que vai acontecer, o que que eu tenho e tal. Então eu liguei pro meu namorado e falei pra ele que eu não tava me sentindo bem e que eu não sabia direito o que fazer, que já tinha alguns dias que eu tava mal, mas enfim. Fiquei numa boa, assim, tentando achar que era alguma coisa tipo da minha cabeça. Não que não seja, né? Mas enfim. E aí eu peguei e, tipo, parei e falei, não, tô cansada de sentir isso. Só que eu demorei muito, gente, tá? Eu, tipo, demorei umas 3 semanas pra, sei lá, entre aspas, tomar coragem e ir pra um médico. E aí quando o negócio apertou, porque eu já não dormia mais, eu tava super mal. Eu não comia direito. Aliás, eu não comia quase nada. Tipo, bebia muita água, mas assim, porque eu entendia que eu tinha que ficar hidratada. Não porque eu sentia muita sede, não.
E não comia quase nada, ia empurrando a comida muito devagar, muito pouco, só pra mesmo não cair, sabe? Tipo, sei lá, difícil explicar. E aí eu já dei uma pesquisada e vi que isso é normal. Tem gente que quando tem crise ou come muito, e tem gente que quando tem também não come nada. E aí nesse caso, eu acabei não comendo nada. E aí passei uns dias assim. Foi quando eu cheguei no pronto-socorro, porque eu achei que era alguma coisa que poderia me ajudar. E aí eu dei muita sorte de ter encontrado uma médica muito boazinha e a gente conversou bastante. E ela pediu pra eu me acalmar, que tava tudo bem, mediu minha pressão, conversou comigo, falou que na verdade eu tava super saudável, que não tem porquê eu ficar achando que eu ia morrer o tempo todo e etc. Então eu parei e aí eu contei pra ela que eu tava sentindo muito medo e é uma angústia, gente, no peito, que assim, olha, eu não sei descrever pra vocês, parece que, sei lá, parece que estão te dando uma apertada, sabe, por dentro. É horrível. Então, ela disse que não poderia fazer nada por mim, me encaminhou uma psiquiatra. E então eu marquei a psiquiatra e fui. Isso alguns dias depois, não me lembro exatamente quanto tempo. Mas enfim, fui eu lá com a cara e a coragem. E aí eu cheguei lá, expliquei tudo pra ela. E aí ela falou pra mim que eu tinha que buscar terapia. E que também eu ia tomar remédio, porque possivelmente eu estava, né, estivesse com uma depressão leve, com crise de ansiedade e ataque de pânico. E sim, ataque de pânico não é só aquele medo de sair na rua. Eu passei muitos meses com medo de ir no banheiro, porque foi lá que aconteceu de eu desmaiar e tudo. Meu banheiro é bem pequeno aqui, eu só tenho um banheiro em casa. Então, eu acabei pegando um pouco de bode e isso afetou várias coisas. Tipo, eu tinha muita dificuldade de ir ao banheiro, de tomar banho. Eu ia fazer xixi rapidinho, segurava muito xixi e etc. Mas enfim, e aí ela me encaminhou pra terapia. E aí eu falei, tá bom, mas quero saber por quanto tempo, né, que eu vou tomar esse remédio. Na verdade, eu tô falando calma, assim, porque passou, né? Porque, na verdade, eu fiquei muito mal. E ela não me respondia quanto tempo eu ia ter que tomar remédio de jeito nenhum. E aí no final eu falei pra ela, e aí doutora, você não vai me falar por quanto tempo eu vou ter que tomar o remédio? E aí ela falou que isso dependia de mim, que não tem uma data fechada. Pode ser, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2, pra vida inteira. Depende de mim. E que na verdade o remédio ele só me ajuda inibindo alguns pensamentos, né? Eu não sei explicar cientificamente, mas se vocês quiserem eu posso buscar explicação ou alguma psiquiatra mesmo que faça esse papel aqui de explicar pra gente. Mas, enfim. Eu saí de lá, gente, sem condições, sério. Eu parei na porta do hospital, sentei e liguei pro meu namorado e falei, simplesmente meu mundo acabou. Agora eu realmente assinei o meu atestado de louca. E não sei o que eu vou fazer, não sei se eu tomo remédio, se não tomo, porque a gente sempre fica com a impressão, eu não sei se é todo mundo, tá? Eu digo por mim. Eu fiquei muito com a impressão de que isso ia passar em algum momento e que eu não precisava, tipo, de um remédio, sabe? O que foi muita besteira da minha parte, porque eu tinha super um preconceito com isso, que depois de um tempo eu muito deixei de ter. Aí ele conversou comigo, né, meu namorado, falou, fica tranquila, se você tiver que tomar remédio, tudo bem. E eu passei muitos dias perguntando pra ele se estava tudo bem, se ia ficar tudo bem, se eu ia sair disso. E eu lembro que eu falava pra ele muito, tipo, eu só queria minha vida de volta, eu só queria ser normal como antes. Só que, gente, um parêntese muito forte nisso. Hoje eu paro e penso que a ansiedade, ela mudou minha vida radicalmente, sabe? E de uma certa forma eu agradeço por ter tido essa crise, porque eu vivi uma vida boa, mas muito desfocada, muito desconsciente, digamos assim, da minha realidade e do que eu quero fazer, dos meus planos, das minhas metas. Então, é como se fosse um choque. Aí eu voltei para a realidade depois de tudo isso. Claro que isso é um processo, tá? E às vezes é demorado, às vezes não, mas enfim.
Então eu resolvi comprar o remédio, e aí eu tomei. E aí, pra minha surpresa, vamos lá, adivinhem, me deu efeitos colaterais. Bom, o remédio dilatava a minha pupila, e com isso eu enxergava muito mal. Eu começava a ver muito embaçado tudo. E aí eu entrava em desespero, isso desprendia mais ansiedade, e eu achava que eu tava com algum problema e que eu ia morrer e etc. Mas eu insisti. Ele também me dava muita sede, eu sentia tipo muita vontade de beber água. Eu bebia, sei lá, uns 3 ou 4 litros por dia, o que não é ruim, mas geralmente eu tomo no máximo uns 2. E ele me dava muito sono. E aí eu perguntei pra minha psiquiatra e ela disse que na verdade não dá sono, que talvez eu tivesse com um sono bastante prejudicado, e como o remédio me fazia relaxar de alguma forma também, isso me deixava relaxada e me dava sono. Então foi aí que eu insisti, fiquei num baita dilema se ia continuar ou não, mas aí meus pais conversaram comigo e eles falaram: não, vamos fazer o tratamento certo, né, pra você ficar boa logo. Ninguém aqui em casa nunca teve um contato como esse, de crise de ansiedade, de, entre aspas, problemas psicológicos. Todo mundo tem, né, mas não abertamente, assim, no caso de ir pra um psiquiatra e precisar de um remédio pra poder resolver, né. Enfim, e aí foi isso. Aí eu continuei tomando o remédio, e aí uma hora parou, tá? Eu comecei a entender que ele ia fazer isso e depois ele ia parar e eu ia ficar sossegada. Gente, esqueci de mencionar. O nome do remédio é Lexapro. Eu chamo assim, mas não sei como que é a pronúncia direito. Mas se escreve assim, Lexapro. E eu tomo 10 ml, 10 miligramas, desculpa. É uma cartela, né, que vem, pro mês inteiro, então dura aí 30. Ele é controlado, dura 30 dias, ele é controlado. E eu só posso pegar ele na farmácia com receita. E se você aí já tomou, então escreve aqui embaixo se te deu algum efeito, se você gosta, se você não gosta. Se você ainda não tomou, mas tá buscando esse canal aqui pra saber como é que é, essa é a minha experiência aqui pra você. E se você quiser, deixa aqui nos comentários também, que eu posso responder pra você no particular, como o comentário, alguma coisa assim. E se eu souber responder a sua dúvida, com certeza eu te ajudarei, porque eu lembro que eu busquei muita ajuda na internet. E, gente, o maior conselho que a Tia Bru vai dar, tá? Não leiam a bula, tá? E não busquem pelo remédio na internet, porque você acha coisas desconfortáveis que você acha que vai dar em você. Digo por experiência própria. Anotem, fica a dica da Bru aqui. Então, continuando, aí foi isso. Eu realmente continuei tomando e fui vivendo. Só que assim, eu tomei uns 2 dias. Eu comecei a tomar numa quinta-feira. Quando foi num sábado, a minha prima virou pra mim e falou assim: Bru, passa aqui em casa pra gente conversar e tal. Vem aqui no domingo, que eu tenho um negócio pra te mostrar, acho que você vai gostar e vai super te ajudar. Aí eu falei: ah, tá bom. Porque, gente, a gente sente um desespero tão grande, mas tão grande, que a gente quer ser ajudada de qualquer forma. Você começa a apelar pra tudo, sabe? Pra Deus, pra macumba, pra vela, qualquer coisa, sabe? Você faz... Ah, esqueci aquela palavra, quando a gente promete... Promessa, a gente faz promessa e quer pagar pra qualquer santo, pra qualquer coisa, independente aí da sua religião. A gente sempre acaba apelando pra alguma coisa que é intangível, que, sei lá, de repente tá aqui dentro de nós. E toma chá, eu tomei 1 tonelada de chá, gente. Funcionava. Tomava bastante chá de capim-cidreira, camomila, nossa, tudo que era calmante, folha de maracujá, tudo que era calmante eu tomava. E tipo, gente, eu vou falar pra vocês, quando eu não tinha crise, eu não me sentia nervosa ou agitada. Eu simplesmente tava tranquila. Só que a cabeça não para, gente. A minha cabeça não parava. Eu pensava tudo e eu pensava tudo negativo. Tudo. Tudo que você pode imaginar. Tipo, até quando era, sei lá, por exemplo, ganhei um presente. Ah, esse presente é horrível, vai me fazer mal. Sabe? Tipo, você não consegue ver nada positivo naquele momento. Então eu fui lá na minha prima num domingo. E aí ela me apresentou uma coisa que, gente,
para tudo nesse momento e ouve essa dica que é de ouro. Gente, ela me ofereceu uma sessão de barras de axis. Se você não sabe o que é, eu vou te explicar perfeitamente. Tá aqui nesse Instagram que vai aparecer aqui linkado. Vão lá, se inscrevam que eu sempre vou dar dicas sobre isso também. É maravilhoso. Então ela fez em mim lá uma sessão de 1 hora e eu senti um relaxamento profundo, apesar de não conseguir desligar totalmente porque eu tava muito ansiosa. E eu saí de lá completamente mudada. Vocês não têm ideia do que eu tô falando. É lógico, não é assim pra todo mundo. Não sei como é. A gente não gosta de titular, de rotular as coisas, mas pra mim bateu logo na primeira vez. Assim, bateu um relaxamento, um conforto, uma qualidade de vida, uma vontade de viver incrível. E a primeira coisa que eu digo pra você é que naquela noite eu dormi super bem, como eu não tava dormindo há uns 2 meses. E foi maravilhoso. O que é? Eu não quero entrar muito em detalhes, porque depois eu vou fazer um vídeo só falando pra vocês sobre as barras de axis. Mas se você tiver a oportunidade, me procura, ou procura alguém na sua cidade, ou procura qualquer pessoa que faça e testa, gente. Vai lá fazer, dedique esse tempo pra você, dedique essa hora pra você. É um relaxamento maravilhoso, você sente o seu corpo totalmente relaxado. É uma renovação de energia que juro pra vocês que não tem explicação. E a gente fala que ela aumenta a sua consciência, né? Ela te traz um presente pra você viver agora, porque a ansiedade, você tem medo do futuro, né? Não só, mas uma das coisas principais é o medo do futuro, e isso acaba te atrasando na vida agora. Então eu com certeza tinha muito medo do futuro. Hoje em dia eu me sinto bem melhor, eu vivo muito mais o presente agora, eu me sinto capaz de fazer muitas coisas agora, mas foi bem difícil. Eu juro que foi. Mas é isso, gente. Eu vou continuar a história no outro vídeo, porque esse já tá muito longo. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira edição aqui. Tô começando agora, me deem uma força aí, dá um like, já curte aí, já se inscreve, me ajuda a crescer aí pra gente criar uma cadeia de coisas boas aqui, uma energia aí, sabe, se propagar muito forte. E eu vou explicando devagarinho aí pra todo mundo. E é isso, gente. Um beijo. Até depois.